E sim, então, pegando o gancho, tá, do seu interesse, da sua motivação, já vou adiantando que esse curso ele vai ser bem formativo mesmo. Então, ele vai ser capaz de, em, a partir daquilo que vocês, cada um aí, vocês vão me falar depois, tem uma motivação, tem um interesse, tem uma ideia que vocês querem trabalhar. E a minha ideia é passar a linguagem dos quadrinhos, entendeu? Passar como que é por dentro, né? Como é que a gente, esmiuçando mesmo essa mídia, né? Essa técnica de expressão, para que vocês consigam trabalhar aí as suas ideias, tá? Então, muito legal, Sérgio. Eu vou conhecendo isso melhor ao longo do curso aí, mas, cara, perfeito, assim, adorei a proposta e tal. Eu vou, então, começar a aula de fato, para a gente respeitar aqui o horário, conforme as pessoas forem entrando, elas vão entrando e elas vão se aconchegando, tá? Ó, mais um, o William chegou aí. Boa noite, William, seja bem-vindo. Então, vou começar a nossa aula fazendo uma coisa que eu não costumo muito fazer nas minhas aulas assim, mas eu achei não, acredito que é muito importante eu começar por aí, que é de fato me apresentar. É, não por uma questão de vaidade, mas por uma questão de que eu preciso que vocês se sintam muito à vontade para conversar comigo, para tirar suas dúvidas, para expor as suas ideias, tá? Então, eu vejo nessa situação em que eu me encontro aqui, eu percebo que eu preciso que vocês me conheçam, né? Para que vocês se abram também, abram aí as suas ideias, as suas câmeras, em algum momento. E então eu vou fazer isso, certo? Então, deixa eu só entender como é que eu trabalho aqui no compartilhamento. Então, vou compartilhar uma, uma tela aqui com vocês. Certo? Então, vocês estão vendo aí, eu só não tô... Não era bem assim que eu queria, não. Peraí. Vou fazer de novo aqui. Essas coisas de tecnologia não é o meu forte, tá, galera? Peraí, tô de novo. Roger, boa noite. Estamos começando aqui agora, tá? Então, aí eu vou transmitir aqui essa telinha para vocês. Então, a gente começa agora oficialmente, então, nossa oficina aí, né, que é contando a sua história através dos quadrinhos, que é basicamente essa possibilidade de vocês usarem a linguagem dos quadrinhos para contar a sua história, para contar uma história, como o Sérgio falou, a história do povo, em que ele é, né, que ele faz parte, assim como a gente pode também contar histórias de outras pessoas, mas a gente vai tentar vai aprender a usar a linguagem dos quadrinhos para contar essa história aí. Tá? Então, como eu falei, eu vou me apresentar. Meu nome é Rafael Vasques, mas eu assino, né, meus trabalhos como AFA Vasques, tá? Então, pode me chamar assim também, que tá tudo certo. E eu sou formado em artes visuais, tá? Eu me formei em artes visuais em 2009. Ó, só um detalhe, eu estou falando aqui, se alguém quiser me interromper a qualquer momento, só liga o microfone e fala aí, porque eu não estou vendo o chat, tá? Então, fiquem à vontade aí. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só mandar ver. Então, voltando, eu me formei em artes visuais em 2009, né, na Faculdade Paulista de Artes, porque eu sou natural de São Paulo, capital, mas hoje em dia, há mais de 10 anos, eu moro aqui em São João del Rei, em Minas Gerais. Então, me formei, vocês estão me vendo aí, esse ali, que está com a setinha ali, certo? E aí, depois desse curso, eu comecei um bom tempo depois, eu comecei a minha investida em trabalho com a pintura.
tá? Eu tinha um interesse muito grande de trabalhar com pintura clássica, no sentido de pintura a óleo e tal. E eu fiz essa pintura que vocês estão vendo aí, é uma pintura de uma série que eu fiz em 2016, tá? Que falava um pouco sobre essa coisa do distanciamento social, mesmo antes até da coisa da pandemia, por conta da questão do uso, né, dos aparelhos eletrônicos e tal, para socializar. E fiz também, ao longo de algum tempo, aí, algumas outras pinturas também, que estão aí um pouco exemplificadas por essas imagens que vocês estão vendo. Então, meu interesse na produção de imagem, ele era muito grande, muito latente, assim, então eu fiquei um tempo experimentando isso, fiz algumas séries e tal. Aí eu tenho um trabalho também como ilustrador, né, no sentido de ilustrar ideias para outras pessoas, né? Então aqui são algumas capas de livros que eu realizei, né? Basicamente essas aqui são todas do ano passado. Então tenho também uma produção nesse sentido, né? Na produção de ilustração. Aqui outros exemplos também de ilustrações aí que eu venho fazendo ao longo desse tempo, né? Mas a coisa do quadrinho, ela meio que começa antes até, de uma forma bem mais despretensiosa, com esse quadrinho que vocês estão vendo à esquerda aí, que são as primeiras tirinhas ali que eu começo a fazer em 2011, né? Depois daquele período ali do término ali da universidade. Tinha umas questões que eu queria trabalhar, né, assim, que estavam acontecendo comigo ali. Eu falei, pô, aí o quadrinho, ele começou a ser uma válvula de escape, né? Então, mas bem despretensiosamente, eu não tinha um interesse muito grande em sequer, assim, levar isso para um nível profissional, não, tá? E aí, já aqui em São João del Rei, né, isso em 2013, aqui, eu já começo a fazer esses zines, que são o terceiro mundo, que são zines mesmo, né? Quem não está acostumado com essa coisa do zine, depois eu vou explicar bem o que é, mas são revistas que você faz assim de uma maneira bem artesanal, assim. Isso aí eu fazia tirando fotocópia, né? Tirando xerox. Então, fiz alguns números aí. Essa aí é a primeira edição do Terceiro Mundo. Eu devo ter feito uns quatro edições aí. Fazia de forma bem independente, assim, né? Meio que também por brincadeira, assim, né? Bem despretensiosamente também. E aí, em 2019, eu, juntamente com um amigo meu, Pablo Araújo, ele me veio com uma ideia de criar um personagem que é o Hostil Nato, né? Que é um cara que ele é hostil, nato, né? Ele é naturalmente hostil. E aí tem essa brincadeira com a coisa do ostinato da música, né? Que o Pablo ele é músico. E aí ele me propôs assim, tipo, desenhar esse personagem, certo? Então ele escrevia ali para mim o roteiro, tá? Das tirinhas, isso aí são tiras. E aí eu desenhava e tal. Então, também de uma forma bem mesmo, despretensiosa, mas muito divertida, eu fiz essas tirinhas aí. E aí, meio que nessa pegada de fazer os quadrinhos ali junto com o Paulo, né, o Ostionato, eu comecei com interesse de desenvolver umas histórias mais particulares, né?
E aí que foi aí que surgiu o Só Fracassos, tá? Então, o Só Fracassos, ele é um projetinho um pouco mais pretensioso, que, que são histórias autobiográficas aí, são coisas, né, que eu vivi, assim, que eu tento colocar na linguagem dos quadrinhos, tá? Então, eu comecei lá em 2019, estou fazendo, venho fazendo até hoje, né? E depois vou falar um pouco mais, assim, de como que eu estou lidando com isso, para vocês terem também assim, uma noção de como que eu tento levar isso para um caráter mais profissional, que com certeza pode ser interesse de muita gente que está aí também, certo? Aí alguns exemplos aí do Só Fracassos, tá? De algumas páginas aí da mais recente, né? História dessa série, tá? Então, Só Fracassos é uma série, né? E que tem histórias variadas, tá? Então, vou fazendo histórias distintas aí. Aqui já é um exemplo de um quadrinho que eu fiz o ano passado, que eu fiz para uma chamada de uma editora, tá? Então, isso também é uma coisa que lá na frente a gente vai falar bastante sobre essas possibilidades de você produzir algo buscando a publicação já, né? Então, esse foi o meu interesse ao realizar essa história aí, que se chama O Amor é o que Liga, por uma chamada de uma editora, tá? Que iria selecionar aí algumas histórias para fazer a publicação numa revista, né? Infelizmente não consegui passar, mas de toda maneira tem um material aí que fica disponível, né? Então, como um portfólio. E essa outra história aqui, que é a Branco, ela também é a mesma coisa, foi uma chamada, só que para um outro lugar, e eu fiz também, e até hoje eu estou esperando a resposta, não sei o que aconteceu, se rolou ou não rolou, acho que, eu não sei se saiu ainda o resultado. Mas então aí alguns exemplos de quadrinhos que eu tenho feito, tá? Depois vocês podem ver na íntegra, eu vou disponibilizar os links direitinho para vocês, mas aqui é só para vocês terem uma ideia dessa minha trajetória, tá? Mais para vocês pensarem assim, tipo, então posso perguntar isso para ele. Então, sabe, entenderem mais ou menos o que eu tenho feito para vocês se sentirem à vontade para bater esse papo comigo e de falar assim, tá, então vamos falar sobre tal coisa, né? Uma outra coisa que eu tenho feito e gostado bastante de fazer foi colorir, né? Colorir quadrinhos. É uma coisa que ainda não fiz ainda profissionalmente, tá? Mas seria muito legal poder colorir apenas, né? Desenho dos outros, assim. Então, tenho me dedicado um tempo para o estudo da colorização também, tá? Por último, professor, né? Tipo, eu me formei em 2009, como vocês viram lá, com a ideia, né, eu me formei em licenciatura, né? Então, com a ideia principal de dar aula, tá? E logo depois, quando eu me formei, os primeiros trabalhos que eu realizei foram dando aula em escola, né? Dando aula em projeto para escolas e tal, de arte, né? De arte, né? Que quando fala arte, no meu caso, eu pegava desenho e pintura e tal. E, e aí, em 2019, se eu não me engano, eu e minha esposa, a gente abriu um espaço para isso, né? Que nessas fotos aqui, é essa foto à direita aí, acima, aí que vocês estão vendo. A gente alugou um espaço para dar aula, né? Para poder dar aula de desenho, pintura, e minha esposa dava aula de dança. E a gente ficou com o espaço aí uns 2 anos e meio, tendo oficina, exposição, show, e esse espaço é o Espaçonave, né? Que dá o nome do nosso projeto aí, que vem conosco até hoje.
Então, a gente consegue, depois disso, ter umas outras oficinas e tudo mais, e a gente está nessa empreitada aí de realmente poder passar conteúdos, né, sobre arte, né? A gente, sei lá, no Brasil, assim, não é tão fácil, realmente, né? A gente viu até pela quantidade de inscritos aí nesta oficina aqui, muitas pessoas comentando lá na justificativa que realmente não tem facilidade para poder encontrar esse tipo de conteúdo e tal. Então, essa sempre foi a minha vontade, né? Eu tenho um interesse muito grande por todo esse universo da arte e, e entendo a importância desse conteúdo para a nossa sociedade, né? Ainda mais no país que a gente está, né? Que é um país imenso, rico, né? De cultura. Então, a gente tem muita coisa para poder transmitir nesse âmbito cultural e tal, mas às vezes nos falta, eu digo assim, a mim, né, primeiramente também, a técnica, né? Então, é um saber fazer, um saber dialogar e tal, com essas técnicas todas. Então, o pouco que eu pude aprender, uma vez que eu acabei me formando, fiz um curso superior nessa área, então, tenho muito interesse em poder fazer essas coisas fluírem, chegarem a mais pessoas e tal. Então, eu tenho essa vontade grande também, tá, gente? Então, dito isso, acho que vocês têm aí mais ou menos uma noção um pouco melhor de quem é essa pessoa aqui que está falando com vocês. Alguém quer falar alguma coisa nesse momento? Fique à vontade. Não, tudo bem. Vou entender que não. Então vou falar do curso, né? Então, agora para vocês poderem perceber, entender, já se programar para como que vai ser os nossos encontros aqui. Então, assim, eu sou uma pessoa bem séria nesse sentido da responsabilidade, né, de fazer as coisas que eu faço, então vocês podem ter certeza que isso aqui vai correr como foi programado, tá? E aí eu espero isso de vocês também, tá? Eu quero que vocês possam fazer isso, né? Estarem presentes, estarem participantes, fazerem aí as atividades. Então, como é que vai funcionar? Então, vocês sabem que vão ser 16 aulas, né, contando com essa. Aconteceu alguma coisa que eu não sei o que foi. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, tá dando pra ouvir. Ah, pois não. Aqui eu recebi uma mensagenzinha aqui, tipo, que alguma coisa tinha. Alguma Tá coisa. tudo certo. Tá, perfeito, perfeito. Então, continuando. Então, 16 aulas, contando com essa, de duração aí uma hora e meia. A gente pode fazer um intervalozinho aí, mais ou menos na metade, né, para a gente poder, sei lá, fazer alguma coisa que precisa. Então, a gente, sextas e terças-feiras. Então, terça-feira que vem já tem a próxima aula, sempre nesse horário aí, tá? Vão ser online síncronos, né, como está sendo aqui agora, e a gente vai ter a transmissão do YouTube que caiu. Obrigado, Rosana. Eu nem sei, é a primeira vez que eu estou testando essas coisas, então, tá, acho que é só eu tentar aqui de novo. Que pena que... Só um segundinho, tá, gente? Gravando dá para subir o vídeo depois. Pois é. Pois é. Vamos tocar. Então, gente, tarefas, tá? Então, assim, vão ter tarefas para fazer, nada muito complicado, mas é muito importante que vocês façam,
e me mandem, tá? Eu vou explicar direitinho como é que vai ser esse processo de envio e tal depois, mas é fundamental esse trabalho da parte de vocês aí para que a gente consiga visualizar como é que vocês estão processando e tal. Não dá para avançar, realizar nada sem essa parte prática, né? E uma coisa que é muito importante dizer, eu vou publicar uma revista, né, com o trabalho de vocês. Então, cada um, né, cada uma vai fazer uma página, tá? É livre, o tema não tem um tema definido, a gente pode até pensar, bacana, vai ser legal. Então, assim, vai ser livre, tá? Não necessariamente precisa ter um tema específico, não. E essa revista vai ser impressa direitinho e eu vou enviar para casa de vocês, tá? Um exemplar para cada um. Então, por isso, né, contando com essa coisa ao final aí, né, essa construção aí no final, então é muito importante que vocês estejam sempre aqui, participando e tal. Lógico que vai ter algum momento que não vai dar, alguém vai faltar algum dia. Mas, tendo esse objetivo final aí, é muito importante, né, a nossa participação e tal. Então, que bom que vocês gostaram da ideia. Vou fazer um comentário breve aqui sobre essa coisa. Essa oficina aqui, a gente realizou uma oficina igual, entre aspas, né, porque foi presencial, aqui na minha cidade, e a gente também fez a gente fez exatamente a mesma coisa, a gente publicou uma revista e tal, e vocês vão poder baixar, né, eu não vou poder enviar para vocês, mas vocês vão poder baixar essa revista também para ler e tal, como curiosidade, assim, então vocês vão poder ter acesso a isso também. Tá? Bom, me apresentei o curso. Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida sobre qualquer coisa nesse momento aqui agora? Vai ser disponível alguma apostila para a gente? Sim. Sim, então beleza. Primeiro a dúvida da apostila. Todo esse material que eu vou apresentar para vocês, eu fiz uma apostila com ele, tá? E eu vou mandar para vocês. Como? Eu pretendo, eu vou até perguntar aqui, eu acho que é a melhor ideia, mas vou perguntar aqui agora para ver o que vocês acham. Eu quero fazer um grupo no WhatsApp com vocês. Vocês aqui tem 17, mas vocês são 20, tá? Para que eu possa enviar essas coisas, né? Então, eu vou enviar a apostila, eu vou enviar os materiais auxiliares, porque vocês vão ter que receber algumas coisas para ler e tal. Então, pode ser fazer esse grupo, que aí eu já mando direto, assim, uma vez só para todo mundo, não preciso ficar mandando individualmente, que é mais trabalhoso. Então, sim, vai ter essa apostila sim, tá? Com todo o material direitinho, do jeito a partir do conteúdo que vocês vão estar vendo aqui nas aulas. Eu vou fazer, tá, gente? Assim, acho que é normal. E a outra pergunta foi do certificado. Vai ter certificado também. Vai ter certificado também. Deixa eu ver, aquele grupo que foi no e-mail. É outro, Rosana. Aquele grupo lá para o pessoal que não foi selecionado. Tá? Então vai ser um outro grupo. Eu não fiz ainda porque eu queria que vocês vissem, né? Se vissem, se estivessem juntos aqui nessa sala virtual primeiro, para depois fazer um grupo, até para vocês poderem também ir trocando uma ideia um com o outro, tá? Porque eu acho que a parceria no mundo do quadrinho, assim, ele é fundamental. E tem gente que eu sei que é professor, que eu sei que quer desenvolver algumas atividades, então, poxa, trocar ideia é fundamental. Então, sim, para as duas coisas. Vai ter apostila e vai ter certificado. Tá? Mais alguma dúvida? Ok. Então, galera, agora, agora é com vocês. Agora eu quero saber de vocês, tá? Então, eu gostaria, por favor, que cada uma aí
pensei 1 minuto, tá? Para cada um, não precisa ser nada muito longo, porque aí a gente vai gastar um tempo nisso, mas é muito importante que eu conheça vocês também e que vocês também saibam quem está participando aí da oficina, tá? Então, vou pedir para que, um por vez, comecem a fazer uma apresentação. De que maneira? O nome já está aí, a idade de vocês, só para a gente entender mais ou menos qual é o período ali onde a pessoa cresceu, né? Então, porque eu não falei, eu sou de 84, então tenho 38 anos, então sou de 84, né? Sou do final da década de 80, então eu peguei minha infância e minha adolescência, não tinha essa coisa de internet e tal, então para a gente entender mais ou menos esse lugar, esse espaço aí onde a pessoa está, da onde que a pessoa está falando, tá? Porque tem gente aí de várias cidades do Brasil, e o interesse principal por estar fazendo a oficina. Basicamente aquilo que vocês já responderam até na inscrição, mas agora para que todo mundo possa saber também, tá? Porque são motivações muito, muito legais. Alguém pode começar? Boa noite, eu sou Dilza, sou aqui de Minas Gerais, da cidade de Pedro Leopoldo, né? E a minha motivação para entrar foi, né, aprender um pouco mais sobre toda a estrutura do quadrinho, para mim poder fazer algumas histórias voltadas para a minha realidade. Eu tenho uma filha com deficiência e eu queria contar a história dela em quadrinhos. E eu achei muito legal, né, essa proposta. Não sei se eu vou conseguir desenhar tão bem quanto as suas apresentações aqui, que eu achei muito lindo o seu trabalho, mas eu vou me comprometer a estar aqui todos os dias e fazer o meu melhor. Legal, legal. Quem quer ir agora? Fala um pouquinho mais alto, por favor. Não sei se dá para me ouvir bem. Pode falar. Sou Carolina, eu sou de São Paulo, capital, mas eu moro em Salvador já tem alguns anos. Eu sou historiadora, sou mestre em educação e tem alguns anos também que eu que tive uma paixão por desenho, mas nunca tive a oportunidade de aprender, né? E nesse ano agora, eu me comprometi comigo mesma a aprender e desenvolver, e é algo que eu tenho gostado muito de fazer, e que eu também gosto muito de quadrinhos. Então, achei muito interessante a proposta da oficina, né? Como você falou, assim, cursos e formações não são muito acessíveis, né, na área de artes visuais, de desenho, precisa demandar, né? Então, isso é muito de ter acessível uma oficina gratuita para aprender mesmo, né? Eu falei, Tá, obrigado, Carolina. Não foi tão fácil ouvir, não, mas deu para pegar a maior parte, sim. Eu vou ler aqui a da Rosana, que ela está sem microfone. Então, Rosana, ela faz museologia em Curitiba, começou artes visuais, mas teve que trancar o curso. Agora está metida com roteiro, muito interessante. Me inscrevi nesse curso para tentar desenvolver desenho também. Interessante, a gente não vai conseguir aprofundar muito na coisa do desenho, tá? E peraí que eu vou lembrar o nome. Meu Deus. A Dilza, né? Que falou primeiro, também falou alguma coisa do desenho e tal, que não, talvez não consiga, tá, que não consiga, o desenho não é a coisa mais importante, assim, no quadrinho também, tá? Então, vamos ver que a ideia é o que vai determinar mesmo
o que tem para ser visto ali, tá? Desenho é só um jeito de passar. Próximo, por favor. Boa noite, me chamo Laís, eu tenho 20 anos, eu sou estudante de artes visuais, eu moro em Salvador, e eu quis estudar mais sobre quadrinhos para produzir zines autorais com os meus roteiros. Legal, legal, legal. Bacana. Eu tô achando que tá mais enxuto do que nas respostas lá da inscrição. Mas tudo bem, às vezes escrever é um pouco mais fácil, né? E tem a ver. Bacana. Quem quer ir agora? É que eu não quis me prolongar muito, mas eu tenho fibromialgia, uma deficiência invisível, e o trabalho meu principal agora é um dos roteiros que fala sobre isso, e eu quero falar mais sobre como eu me sinto. Perfeito, legal, obrigado. Roger abriu a câmera. É tu? Vamos lá. Meu nome é Roger, tenho 28 anos, sou de 94, sou da cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, sou professor de português e professor de teatro, e o meu interesse por esse universo das histórias em quadrinhos, atualmente eu trabalho como professor de língua portuguesa em escola pública, e essa pandemia meio que criou uma lacuna na formação das crianças, que é a dificuldade de leitura, de escrever, e por meio das histórias em quadrinhos, eu comecei ali a fomentar a leitura deles, né? Então, a história em quadrinhos, o que me atrai muito é essa questão de ter texto, de ter imagem, de a construção da imagem estar junto com a narrativa, não é só a forma de contar uma história por palavras, mas também por imagem. E gosto muito de ler tirinhas, né? É uma coisa que me atrai muito, assim. Perfeito, muito obrigado. Próximo. Oi, boa noite. Meu nome é William, sou do Rio de Janeiro. Eu sou psicólogo, mestre em saúde pública e ilustrador. E uma das coisas que eu tenho interesse em aplicar com a parte de quadrinização é trabalhar a história da população negra, a representação da identidade negra e trazer isso de uma forma mais lúdica, mais ilustrativa para essas discussões que temos tido bastante ultimamente. Perfeito, perfeito. Bom. Quem quer ir agora? Eu posso tentar falar, não sei se meu microfone está funcionando, tá? Tá funcionando. Tá funcionando, tá. Eu me chamo Brenda, eu tenho 34 anos, sou de uma cidadezinha do interior do Rio. Eu sou escritora, então, assim, para mim sempre foi uma grande paixão poder contar histórias, criar histórias, enfim. E eu gostava muito de desenhar quando eu era mais novinha, criança, adolescente. Mas com o tempo eu fui parando de desenhar, fui desistindo um pouco, perdendo um pouco de motivação com o desenho. Mas continuei com esse amor por contar histórias, então eu acabei me tornando escritora. Gosto tanto de quadrinhos quanto de ler livros, então para mim sempre foi muito importante estar em contato com tudo isso. Mas, assim, sempre teve um certo arrependimento de ter deixado o desenho de lado e o sonho de um dia produzir um quadrinho também. E então estou tentando retomar isso agora, estou tentando voltar a praticar o desenho. E com isso eu estou com um projeto de uma tirinha e tal, e quero investir nisso, quero ver até onde eu chego nisso também. Massa, ótimo, perfeito. E agora, quem quer dar segmento? Eu. Vai lá. Ai, deixa eu ver se funciona a minha câmera. Ah, tá escuro. Vou deixar sem câmera, tá? Onde eu tô, tá escuro. Ó, eu sou de Mato Grosso do Sul, Campo Grande.
Eu sou professora de arte, me formei aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e eu já tenho vontade de trabalhar com quadrinhos, já tenho tempo. Aqui tem uma comunidade quilombola que veio uma escrava de Goiás até Mato Grosso do Sul, trazendo o quilombo, e criou uma das primeiras comunidades aqui. E eu queria muito contar a história dessa mulher em quadrinhos. E aí, mas eu não queria que fosse assim algo tão perfeito, sabe? Que eu queria fazer primeiro uma coisa para mim, sobre uma coisa autobiográfica, assim, um estudo, para depois, quando eu tiver mais profissional, aí eu fazer o quadrinho dela. Aqui tem bastante edital que dê para a área do quadrinho, eu quero pegar de 40 mil reais, 30 mil reais. Então, assim, eu preciso que seja um trampo bem profissional. Ano passado, retrasado, eu passei num edital de quadrinho, onde eu ganhei uma monitoria de 11 meses, e participei dessa monitoria. E no final, eu não consegui realizar um quadrinho de fato, por várias questões. Sou professora de 40 horas, sou mãe de criança especial, e o tempo, né? Não consegui me dedicar totalmente. E o quadrinho ficou com mais cara de zine e quadrinho. E aí ele não passou na última avaliação, né? E eu fiquei bastante frustrada, assim. Aí eu pensei, falei, poxa, agora eu vou tentar de novo, eu quero fazer de novo. E aí apareceu essa oportunidade aqui, eu vou tentar de novo. E é isso aí, eu não vou procrastinar dessa vez, eu juro. É isso aí, Tava... não vai. Até porque eu vou ficar no teu pé. Mas é isso. Essa história da Erika é engraçada, porque na inscrição ela Fica. colocou isso do projeto não ter ido para frente por causa dessa confusão aí, se é zine, se não é quadrinho. Eu fiquei muito curioso para entender isso, né? O que rolou e tal. E a gente vai, mais para frente, a gente vai entrar mais dentro dessa história, mas é muito interessante. Vamos seguir, então. Quem que quer dar seguimento? Pode ser eu? Claro. Oi, gente, eu sou Pietra, eu sou de Alfenas, Minas Gerais. Eu nunca fui inserida de fato nos quadrinhos, assim, nunca li muito quadrinho, mas eu gosto muito de ilustração, desenho, sempre gostei muito. E faz muito tempo já que eu desenho, assim, de fato, faço ilustração. E desses tempos pra cá, eu venho tendo muitas ideias, assim, de histórias, e aí eu queria colocar elas em prática em alguma mídia, né? E eu acho que a melhor que se encaixa seria o quadrinho, no meu caso. Então, por isso que eu queria aprender como colocar todas essas ideias em prática em um quadrinho de fato. Por isso que eu tô aqui. Eu não tô. Acho que vocês não estão falando a idade, assim, não lembro se o pessoal tem falado e tal, mas pelo menos que ano que você nasce, que está ainda com a fala nasceu. Você tá achando que eu não tenho 20 anos, né? Não, Todo mundo. é só por curiosidade. Como eu falei, é interessante saber mais ou menos um pouco o que cada um já viveu, assim, sabe? Porque isso, mais para frente, vocês vão entender por que isso é importante. Então, eu não me considero uma pessoa que viveu muitas coisas ainda, mas assim, eu tô tentando me descobrir em várias áreas, né, no caso. Eu não estudo nada, aí muita gente aqui já é formado, eu não sou formada em nada ainda. Quero me formar em alguma coisa dessa área, assim, mas aqui na minha cidade é impossível, não tem faculdades de arte visual, por exemplo, não tem aqui na minha cidade. Tem outras coisas, mas não me interessam. Então, assim, nesse quesito eu não tenho muito a acrescentar, mas é o que eu gostaria, assim, de fazer da minha vida seria essa parte artística, essa parte visual mesmo. Perfeito. E acabou não falando, mas tá bom. Próximo, por favor. Eu vou falar então agora. Boa noite, meu nome é Fernanda. Deixa eu ver como é que tá a câmera.
Eu sou de Goiânia, eu nasci em 89, tenho 33 anos. Não tenho a menor técnica nem talento para desenho, mas é o que eu quero aprender, assim. Também tenho muitas histórias e estudei ciências sociais, morei em outras cidades, gosto muito de viajar. E tem várias coisas que me chamam a atenção e eu gostaria de expressar isso. E também tem a história de Goiânia, que tem pouquíssimo acervo ou coisa sobre, e eu gostaria de poder, pelo menos, entender e contar e coletar coisas que pudessem expressar através de quadrinhos. Eu gosto bastante, assim, eu comecei a ler muito nova, fiz zines na minha adolescência também, mas sem nenhuma orientação. Então, eu tô aqui para ver se eu consigo desenvolver isso, aprender com vocês e poder contar essa história. Você tinha colocado alguma coisa sobre o underground de Goiânia. Sim, Explica sim, melhor isso. porque temos muitos artistas aqui, muitos locais que estão sendo desativados, estão, enfim, que eu acho que faz parte, como eu escrevi os zines, a gente participa de muitos movimentos, então tem muita coisa que hoje existe que não foi contado, e eu acho que a história daqui é bem bacana, assim, de ser ilustrada. Mas fiquei bem curioso também. Alguém colocou algo no chat que eu vou ler, tá? É a Glaucia provavelmente deve estar com algum problema no microfone. A Glaucia é de Bragança, né, no Pará, tem 38, sou professor e gostaria de compreender mais o fazer, né, dos quadrinhos para aplicar no ensino de ciências para crianças surdas. Amo desenho e pintura. Glaucia, você realmente não pode falar no microfone? Ou por outra questão? Porque seria interessante ouvir essa ideia, assim. Bom, vamos seguir, mas é uma ideia muito interessante. Tá sem microfone. Beleza. Quem tiver, assim, com esses probleminhas aí próxima aula eu não vou aceitar mais esse negócio. Tá escuro, microfone, não sei o quê. Tipo, não, sacou? Vamos dar um jeitinho, pelo amor de Deus. Vamos tentar, sei lá, ver, né? Às vezes aquele fonezinho do celular mesmo já resolve e tal. A gente poder bater esse papo, cara, porque vai ser isso que vai fazer a gente, principalmente eu entender o que vocês estão querendo proporcionar, entendeu? É muito, muito importante eu conseguir ouvir de vocês o que vocês realmente querem. Mas tá entendido, tá? Não é uma bronca, não. Próxima pessoa, por favor. Pode ser eu? Claro. Vamos ver se minha câmera está funcionando. Não deu. Eu sou Marconi Marques e sou de Campina Grande, na Paraíba. Estou atualmente em João Pessoa. Sou aposentado, tenho 67 anos de idade. Eu sempre fui apaixonado por quadrinhos. Então, na minha adolescência, naquela febre de criação de super-heróis e tal, eu também criei o meu super-herói, né? Tentei fazer uma historinha e deixei lá. Então, o tempo passou, eu enfrentei faculdade e tal, fui trabalhar e agora estou com tempo suficiente para voltar ao meu sonho. Eu tenho algumas ideias, como, por exemplo, de alguns dias para cá, eu comecei a fazer poesias. Então, eu queria não lançar um livro com essas poesias, tal,
Mas pegar cada poesia dessa, cada poesia, e fazer uma historinha em quadrinho. Depois juntar tudo, fazer um compêndio assim do livro, sei lá, e quem sabe lançar esse livro. Era o meu sonho. E outras histórias também que minha mãe contava, tal, e eu guardava aquilo ali, e eu queria, e coloquei isso até no papel, e queria agora, nessa oportunidade, nesse curso, transformar numa historinha em quadrinho. Perfeito, perfeito. Super possível, tá? Não, você vai fazer, com certeza. Rejane, quer continuar? Isso. Tá ouvindo bem? Boa noite. Eu sou Rejane, eu sou de Recife, Pernambuco. De vez em quando eu estou perto lá do Marconi, de João Pessoa, sempre dou um pulinho. Inclusive, na próxima semana, as minhas aulas vão ser lá de João Pessoa. Então, eu sou arquiteta, né? E gosto muito muito de arte, né? Arquiteto tem isso. Só que eu tenho muita questão de não ter muito prática com desenho artístico, né? Acho que até por conta da profissão, a gente trabalha muito com desenho técnico, né? Aquela coisa técnica. E sempre gostei muito, né? De história em quadrinhos, desde criança, assim, muito. Sim, outra coisa, eu tenho 58 anos de idade. Hoje eu estou aposentada por problema de saúde, né? Mas eu consigo fazer algumas coisas, estudar, eu tenho estudado bastante, até para ocupar um pouco o meu tempo. Ocupar o tempo mesmo, gosto muito de música. Eu toco um instrumento chamado ukulele, e eu estou cheia de ideias, né, para histórias e quadrinhos, e uma das ideias é porque, por tocar esse instrumento, eu venho estudando algumas músicas e fazendo alguns arranjos dessas músicas, arranjo instrumental, tipo músicas que você não vê naturalmente, e o instrumental dela, eu tenho conseguido fazer algumas que eu gosto, e assim, uma das ideias, né, na verdade, seria colocar essas músicas instrumentais, músicas até conhecidas mesmo, se você está me entendendo, que eu faria o arranjo e transformar em história e fazer histórias em quadrinhos. Eu pesquisei um pouco, participei de um curso de pouco tempo, assim, 3 dias só de curso, e aí me deu mais vontade. Ainda foi quando surgiu esse, eu digo, agora eu vou conseguir, porque a gente vai ter mais tempo, né? Vai ter prática. E a minha ideia seria fazer vídeo, na verdade, desenhar os quadrinhos, fazer o vídeo onde eu estaria tocando a música, a história estaria passando através dos quadrinhos, né? E eu estaria ilustrando alguns trechos da música, na verdade, né? E faria vídeo, e de repente pode ser também impresso, né? Fazer só a parte sem aparecer a música, dependendo da música. Eu andei pesquisando e vi muita coisa interessante. Eu descobri um cara muito massa, assim, muito legal, que fez a história em quadrinhos de Freddie Mercury. Fez muita coisa, eu baixei até as imagens, umas coisas, então eu achei fantástico. Então dá para aprender um pouco com eles e aprender aqui com vocês, que eu não sei exatamente nada de história em quadrinhos. É isso. Que bacana, assim, todas as suas propostas, suas motivações, lógico que elas me interessaram muito, porque eu tive esse privilégio de poder escolher, mas isso você não tinha falado lá não, essa coisa da música e tal, para mim é uma surpresa muito boa. Na hora daquele... realmente, foi bem rápido, assim, na hora que eu fiz a inscrição, aí não sabia muito assim o que falar, mas eu digo, não, mas no dia que eu for conversando, vou explicando um pouco. E aí eu fiz um pequeno curso, né, que eu falei, foi até pelo SESC de São Paulo, foi também online, foram 3 dias só, foi mais tipo palestra, né? E aí eu falei também para a professora, né, e ela disse, eu quero ver um momento você, algum trabalho pronto dessa forma. Seria realmente, por exemplo, a gente está vendo agora uma imagem em movimento, né? A gente está vendo aqui que você colocou. Na verdade, eu não gostaria que fosse movimento, pode ser estática. Eu tenho um pouco de prática em aquarela, né? Desenho aquarela. Faria os desenhos, faria o vídeo daqueles desenhos e a música rolando.
Deu para entender um pouco? Perfeitamente, eu já visualizei já. Eu tinha uma, eu não sei, vou falar agora para aproveitar o momento aqui. Eu tinha uma ideia que conversa com a sua, que é de ver a música no quadrinho. Por exemplo, igual a gente tem no filme, a gente tem a trilha sonora, certo? Então tá acontecendo a cena, aí entra a trilha, a gente tem esse outro elemento artístico também para complementar aquela ideia. E no quadrinho, geralmente, não tem, né? Essa trilha possível. Depois a gente vai ver, tem as onomatopeias e tal. Mas eu pensei, essa transcrição, imagina, para um músico, você tendo uma nota, uma partitura embaixo, na sequência dos quadros, a pessoa poderia acompanhar também, sentir, poder até fazer aquele ditado sonoro ali das notas e ter mais ou menos uma coisa. Então, essa possibilidade de introduzir a música, o som, a sonoridade nos quadrinhos é uma coisa que não foi muito explorada, assim, largamente ainda, mas eu acho que tem um potencial muito interessante. Então, essa ideia ela é diferente dessa que eu falei e muito, muito rica, assim. Então, eu acho que, obviamente, vai sair alguma coisa muito interessante daí. Eu participei tem um tempinho ainda para falar? Pode falar. Era um minuto, né? Eu participei de uma orquestra, né, de ukuleles, e a música na época foi Aquarela do Brasil. E aí muita gente disse, por que você não faz uma aquarela para a gente colocar durante o curso, durante o vídeo? Aí eu digo, bom, eu fiz uma aquarela, fiz uma composição relacionada à música, e realmente um vídeo, né, a gente vai tocando, né, os vários componentes, toca, de vez em quando aparece lá eu fazendo aquarela, né, pintando, e o fechamento do vídeo é a aquarela já pronta. Pronto, aí depois disso também me deu mais, incentivou mais também a fazer isso que eu estou pensando em fazer. Perfeito, muito legal, muito Espero obrigado. aqui, tá, Joia? O Wander entrou agora, Wander, a gente está no momento de apresentação aí da galera se apresentando. Tem aqui a Dilza, tá? Eu vou ler a da Dilza, que ela escreveu também. Então, ela não tem formação acadêmica, ela é bordadeira, ela faz desenhos simples. Ela nasceu em 79, mãe de 3 meninos, meninas, não sei, e gosta de ler quadrinhos e quer entender mais sobre para contar histórias, né, sobre a inclusão e diversidade dos PCDs. Isso também seria interessante ouvir essa proposta essas ideias que querem trabalhar com questões específicas, com o quadrinho e tal. Se a Dilza conseguir depois um microfone, assim, na próxima aula, para falar um pouco mais sobre essas ideias, é muito bom para a gente também ter, né? Porque a gente vai vendo como cada pessoa tem as suas... a Dilza tem microfone, né, Dilza? Porque com criança a gente fecha a câmera toda hora. Mas é isso, né? Porque eu tenho 3 filhas, né? Uma de 20 anos, que tem prazer cerebral, e mais 2, uma de 8 e uma de 6. E né, depois que eu tive as 2 menores, muita coisa mudou e a gente começa a entender como é que a sociedade funciona em relação a pessoas com deficiência, como é que a minha família funciona na minha comunidade. E a gente está sempre trocando com outras famílias e a gente acha interessante contar isso de uma forma mais pessoal, porque tudo que tem na mídia é muito voltado para a questão científica da doença ou do estado da pessoa, e não da vida, das aventuras que a gente tem, porque não é porque a pessoa tem deficiência ou que ela tem alguma outra comorbidade que ela não é feliz, ou que ela não tem alguma aventura que dá para contar e levar isso de uma forma mais leve para as pessoas entenderem esse mundo da gente. Então, assim, eu acho o quadrinho muito legal nesse aspecto, porque é uma leitura, como o professor disse, de fácil entendimento, né? Tem desde essa proposta da Rejane, da questão musical também, que dá para trabalhar alguma coisa, eu achei bem interessante essa proposta dela, e para a gente, né, mudar um pouquinho também, porque assim, a gente, no meu caso, que eu tenho muito contato com os gibis infantis, as historinhas contam, né, coisas muito pontuais, e só agora, né, a gente tem, no caso, Maurício de Souza, que fala algumas coisas sobre esse mundo de pessoa com deficiência, mas eu ainda acho que é muito pouco falado em relação ao que a gente vive realmente. Então, eu acho muito legal, se eu conseguir fazer isso,
pelo menos para minha comunidade aqui mais próxima, das mães que eu conheço, da PAI que eu frequento aqui na universidade, que já são 400 famílias, é um bom público para a gente poder estar conversando, e para as próprias pessoas com deficiência, porque eles gostam muito desse tipo de historinha, porque a imagem, eles conseguem perceber o que está acontecendo, e isso é muito interessante, se ver na história. Perfeito, perfeito. Nisso aí você já resumiu bem o potencial da história em quadrinho, tá? É isso, assim, você vai conseguir. Pode ter certeza que com o que a gente te passar aqui, você vai conseguir fazer isso tranquilamente, vai dar super certo, e acho muito importante. Muito legal. Quem ainda não se apresentou, por favor? Eu não falei ainda. Vai lá, Marília. Oi, gente, eu sou Marília. Eu sou da Bahia, mas atualmente eu moro em Fortaleza. Eu estudo psicologia e programação. E, assim, na pandemia, foi em 2020, eu acho, no início da pandemia, com o tempo mais livre, eu decidi aceitar o fato que eu queria desenhar, porque existe um preconceito que adultos não desenham, né? Só adultos que não têm o que fazer, né? Como se fosse isso, assim. E aí eu aceitei a ideia, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Ainda não é algo profissional e tal, mas é uma coisa que eu gosto muito. E quadrinho também é uma coisa que eu acho muito massa, e infelizmente eu acho que tem morrido um pouco, assim, as crianças não têm mais tanto contato com quadrinho, é tudo mais digital, quadrinho impresso, né? E aí, eu quero aprender quadrinhos para tentar, de alguma maneira, a gente falar sobre psicologia, sobre as necessidades emocionais, enfim, psicoeducar, como se fosse, né? Seria um meio de retomar esses quadrinhos para crianças sobre essas temáticas também, autoconhecimento, identificação de sentimento, essas coisas assim, acho que seria bem legal. E também para desenvolver uma nova habilidade. É uma coisa que eu gosto muito, acho que vai ser uma experiência muito massa. Eu tô, assim, muito empolgada, porque muita gente diferente, com história diferente, lugares diferentes. Então, tem tudo um potencial gigante pra gente fazer novas conexões, né? E aprender todo mundo junto. E eu tenho 34 anos. Aí é isso. Perfeito, é isso aí. Falou tudo, é isso mesmo. A gente tem que poder aproveitar esse potencial mesmo, um dos outros, tá? A gente vive nessa coisa, tipo, a gente é conectado, tá em rede, mas a gente vai poder usar isso de uma maneira mais mais real, vai dizer assim. Mas, ok, vamos seguindo. Quem não se apresentou ainda? Bom, aqui é eu aqui, ó. Bom, então eu sou o Sérgio, sou indígena, sou terena, sou de Mato Grosso do Sul. Eu vi que tem uma conterrânea aí, né? A Érica. Tá bem próxima aqui. Então, como eu já disse, né? O meu povo ele tem várias histórias, né? Tem mitos, tem a dança. Então, o objetivo hoje, como nós estamos assim nessa inovação de um material didático, eu penso que o quadrinho ele é uma coisa muito interessante, porque em 2016 eu estava em sala de aula, também em uma outra escola, e a prova final, no final do ano, do pessoal do ensino médio, foi produzir uma história em quadrinho com 6 folhas de sulfite dobrado, né? 3 folhas dobrado e o tema era livre. Então deu mais ou menos 80 historinhas diferentes, com tudo, cada um fez a sua história do seu povo, né? E pintaram e tudo, mas ficou muito interessante. Então, e aí eu vejo agora também, nesse ano, que estou na sala de aula de novo, e pretendo contar a história. Na verdade, isso aí já não é mais para... não estou usando isso com os alunos. E agora isso aí já é um trabalho meu que estou querendo desenvolver, né? Que é a dança do povo terena, né? Em quadrinho, contada em quadrinho. E eu tenho o mito também do povo terena também. E tem outras, tem vários, né? Tem relatos assim, por exemplo, como era plantado a ciência do arroz lá quando não existia energia aqui. Enfim, então, aí nessa questão a gente leva as crianças, aí os anciãos contam pra gente, e a gente está montando um material também didático com essa história, né?
E passando isso para o quadrinho, eu acho que uma coisa muito interessante, que é uma coisa inovadora, e criança gosta disso, né? É basicamente isso que eu tenho. Eu sou de 71 também, sou professor, estou estudando aí na UFRJ, né? Terminar meu mestrado aí esse ano. E aí esse aí também é um anseio pessoal que também quando antes eu era mais jovem, eu gostava de desenhar muito, sabe? Logo os textos do Zagor, o Hulk, aqueles caras. Aí, por necessidade do trabalho, eu tive que parar. Aí eu vi a divulgação aí, com essas técnicas diferentes, né? Aí eu vou, opa, vou aprender essa técnica, a chance, né? E tentar fazer essa historinha aí no quadrinho. E eu creio que vai ser bem legal passar essa história. Aí vamos ver assim, nessa oportunidade também, vou ver qual que vai ser mais fácil, e traduzir ela em bilíngue, né? Na língua do Terena e o português aqui nesse quadrinho mesmo aí. Assim, para a gente aproveitar esse espaço e coisa, coisa breve. É isso que eu tenho por enquanto. Perfeito, perfeito. Cara, é importantíssimo também, né? Essa coisa de trazer essas histórias para que mais pessoas conheçam, assim. Isso aí é um ponto, assim, fundamental, né? Na questão da, da cultura brasileira mesmo. Então, assim, e dá para fazer, você vai conseguir sim. Eu tenho certeza que ao passar das aulas, vocês vão sabendo as dúvidas, vocês vão me trazer essas dúvidas, então a gente vai conseguir conciliar, diminuí-las todas, tá? Porque não é só uma questão mesmo de se colocar nesse processo, pegar a linguagem e trabalhar. Capazes vocês são, e muito, e muito, e muito, muito. Faltou alguém para se apresentar? O Vander, que ele colocou que ele está em trânsito, então não vai ser legal ele fazer essa apresentação hoje. Mas legal, Vander, você está aí, que bom que você conseguiu entrar a tempo aí. Então, faltou alguém? Deixa eu ver aqui se eu... Acho que não, né? Breno, deixa eu ver, todo mundo? A Laís falou? Não lembro. Bom, falou. Porque foram tantas pessoas. Então, gente, ó, são 19h34, então vamos fazer uma pausa de uns 10 minutinhos, tá? Pra gente ir no banheiro, tomar uma água. Aí, quando for 19h44, eu volto para cá, e aí a gente já começa a entrar no nosso assunto, tá? E beleza? Então, vocês podem agora fazer essa pausazinha, eu vou fechar aqui minha câmera. Quando for 19h44, eu volto. Beleza? Até logo. Fala, pessoal, já voltei aí, já estamos de volta. O ruim de não ter as câmeras ligadas aqui, que eu não sei, né? Eu não consigo ver se vocês já estão, se vocês não estão, mas eu já estou. E eu preciso... obrigado, Roger. Roger está. E eu preciso fazer uma coisa, eu preciso fazer uma... legal, galera. Como se fosse a chamada, né? A lista de presença e tal. Então, o que que é? Eu preciso tirar um print screen da tela, né? Para que eu possa comprovar a presença de vocês. Só que eu tô vendo que o Sérgio deu uma saidinha. Então, assim que ele voltar, aí a gente faz essa fotinho aí para marcar. Então, vamos lá. Eu agora queria fazer o seguinte. Vamos começar a falar de quadrinhos, então, de uma vez. Informes. Na verdade, rolaria, mas a gente vai fazer assim, tá? A gente já determinou, a gente está dentro do projeto que seria assim a forma de presença. O Sérgio está aí. Então, galera, vamos aproveitar, vamos fazer isso agora, tá? Então, quem puder, quem tiver a fim de abrir a câmera só para eu fazer essa imagem, por favor, mas não é o fundamental, não. Preciso dos nominhos de vocês. Tá? Então, vou fazer aqui agora. Aí o Marconi entrou.
Beleza, tá feito. Aí na terça-feira, quem tiver mais assim, não, vou aproveitar que a galera tá aparecendo, tirar outra. Quem tiver, o pessoal já vem preparado para esse momento de exposição, sim, aí vai ser mais tranquilo. Beleza. Já fiz a fotinho, já está comprovado, tudo no esquema. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre quadrinhos, para valer aqui. Vamos lembrar que a gente está fazendo o quê? História em quadrinhos, certo? Então, história é importante, tá? Esse termo aí que vem associado aos quadros, ele é o nosso elemento fundamental, né? Então, isso quer dizer que quando a gente pensa em criar algo nessa mídia, a gente também pensa em construir uma ideia, né? E está, de forma bem simplificada, representada por esses termos aí, né? O começo, o meio e o fim. Está simplificado porque não necessariamente a gente precisa contar uma história nessa cronologia, mas o que vocês, na proposta de vocês já me disseram que tem interesses que são muito, que possuem muito esse caráter, esse valor, né? Pessoas, inclusive, que já escrevem histórias, então entendem muito bem do que eu estou falando, né? Eu estou tirando um pouco do valor, assim, tirando um pouco do peso do desenho, porque é muito comum, muito usual a gente associar a coisa da história em quadrinhos com o desenho, né? Do tipo, eu preciso desenhar muito bem para fazer história em quadrinhos. Tanto é que esse foi o ponto que me distanciou dessa tentativa de fazer por muito tempo, porque eu não desenhava quando era adolescente, criança, assim, não desenhava mesmo, assim, era meio que proibido, não proibido, mas era uma coisa meio feia de se fazer dentro de casa, né? Aquela coisa que comentaram aí também, do tipo, uma coisa de estar jogando o tempo fora e tal, então eu não desenhava. Então, não é tão importante assim. Eu vou mostrar exemplos para vocês que vocês vão ver que o desenho ele não precisa ser o mais elaborado, mais rebuscado, mais realista. O que a gente precisa é ser claro, né? Passar a ideia. E vamos testar isso nesse exemplo aqui, ó. Então, olhem para essa tirinha aí. É uma tirinha do Garfield, né? E o que vocês entendem dessa tirinha aí? Alguém quer comentar? Qual o sentido que passa para vocês? Alguém? Alguém quer dar um palpite? Ou melhor, vocês estão achando alguma coisa estranha nessa tirinha? É uma inversão aí, né? Sim, é uma inversão. Uma inversão de quê? De tratamento, né? E até de entender o temporal. Tá. Achei legal, tem uma inversão aí, né? Uma inversão. A Rosana falou, os quadros é que estão invertidos. Então, o quadrinho, basicamente, ele vai utilizar desse elemento formal, né, no sentido de forma, que é o quadro. A gente vai ver exemplos que nem sempre você tem um requadro, mas a gente tem esse elemento onde algo acontece, né, dentro de um espaço, né? E isso marca o tempo. Então a Rosana falou temporal, então está falando de tempo, né? Então a gente usa esse espaço e marca
com ele um momento no tempo. Então, com isso, eu quero dizer que se a gente organizar esses quadros de maneira invertida, né, como a gente vê aí, o sentido se faz mais difícil, tá? Então, deixa eu seguir aqui, por exemplo, agora temos uma outra organização aí dos mesmos quadros. Melhorou o entendimento? Piorou? O que vocês acham? Deu na mesma? Quer dizer, ainda nessa organização aí, o sentido não se completa, né? Tem alguma coisa ainda que não está clara, né? Aqui a gente vai ver a tirinha original, tá? E aí, quando a gente vê ela... Agora melhorou. Agora melhorou. Agora, né? A gente consegue entender a piada, né? Esse que é o maravilhoso, assim. A gente entende a piada. Então, e você vê, gente, eu só embaralhei 3 quadros. São 3 quadros que foram embaralhados, mas deu para perceber que eles só fazem sentido num arranjo específico. Tá? Então, essa é a questão da linguagem dos quadrinhos, entendeu? A gente entender como a gente constrói cada quadro, né, para que cada quadro ele seja importante, né, significativo dentro dessa narrativa, né? A narrativa, essa ideia da sequencialidade, e mais do que isso, né? Mais do que ler cada quadro, que a gente consiga ler o arranjo, ou seja, o conjunto dos quadros. Aqui a gente tem uma tira, né? Uma tira ele é um tipo, né, de manifestação dentro dos quadrinhos específica nela, é um tipo de linguagem dentro da linguagem dos quadrinhos, e a gente percebe o sentido pela maneira como o autor ele fez as escolhas aí, tá? Então, vou propor uma leitura aqui dessa tirinha para vocês. Então, no primeiro quadro, e claro, não dá para deixar de dizer que é muito importante a gente ter o conhecimento, né, o reconhecimento, na verdade, dos personagens em questão. Então, faz mais sentido quando a gente já conhece o personagem aí, o Garfield, tá? Que a gente já entende a personalidade dele, já sabe qual é o tipo de humor dele, então é mais engraçado. Mas, de qualquer maneira, a gente vê no primeiro quadro aí um personagem falando com o gato que ele está pensando, pensando em um número entre 1 e 10. E pelo Garfield ser esse personagem assim, bem voltado para si mesmo e tal, não está muito ligando muito pro rapaz, pro dono dele, a gente vê que no final ele dá, né, esse consolozinho na cabeça do dono dele aí, dizendo, bom para você, mas a graça só é construída, né, a piada só é construída e fortalecida pelo esse quadro central, né, que é onde você tem essa pausa. É onde se cria o suspense, para depois se mostrar que aí o Garfield reagiu da maneira que ele geralmente reage, que é meio que debochando do cara. Mas essa pausa, nesse lugar específico, incrementa aí essa narrativa e dá esse tom jocoso, esse tom cômico aí. Tá? Então, assim, colocando assim, parece algo até complicado de fazer, mas é algo muito instintivo, às vezes, no quadrinho. Tá? Vocês vão, quando vocês estiverem fazendo, vocês vão perceber que algumas coisas vão sair naturalmente, essa coisa de dar uma pausa, vocês vão perceber que está faltando. Fala, nossa, eu preciso colocar alguma coisa aqui para conseguir melhorar o entendimento da minha ideia. Então, esse foi só um exemplo de como a gente vai aprofundar, né? A gente vai se aprofundar
nessa coisa do quadrinho enquanto linguagem e verificar aí alguns pontos que a gente vai poder usar nos nossos trabalhos, nossos projetos. E a ideia agora é propor a tarefa, né? Então, vocês vão ter uma pequena tarefa para fazer para terça-feira, tá? Que é uma tarefa bem simples, bem gostosa de fazer, que é escolher, vocês vão escolher um desses essas 3 obras aqui, são 3 quadrinhos, tá? Então, temos aqui A Chegada, um quadrinho que chama Match e um quadrinho que chama Edra. Né? São 3 quadrinhos aí. E vocês vão escolher um deles. Por que eu quero que vocês escolham? Tá? Eu poderia simplesmente falar, todo mundo lê esse aqui e pronto. Mas eu acho interessante que até nesse momento vocês possam já entender como que funciona essa aproximação do autor ou da obra, né, que foi realizada com um possível leitor. Tá? Então, aqui a gente tem essas imagens, são as imagens das capas, tá? desses quadrinhos. E só isso que vocês vão ter, eu não vou passar nenhuma sinopse, tá? De cada um. E isso vai ser o elemento que vai fazer cada uma escolher uma dessas obras para ler. Tá? Então, perceba que já de cara a gente, né, como autor, a gente tem que fazer escolha, uma escolha de como que a gente vai criar a nossa capa, para que a gente consiga mostrar como ou sobre que esse trabalho pode ser, tá? Para a gente já criar uma identificação aí com o possível leitor. Então, vocês vão escolher, eu vou fazer o seguinte, depois que a gente acabar a aula aqui, eu vou criar esse grupo no WhatsApp com vocês, e lá eu vou colocar um link, né, do Drive, e aí vocês vão poder, baixar o livro específico, tá, para vocês lerem. Então, eu quero que vocês, agora, já assim, mentalmente, aí vocês já escolham, do tipo, vou querer ler esse aqui, porque lá na hora do link você vai buscar, vai baixar pelo nome. Então, tem A Chegada, Match e Redra. E aí vocês vão ler, é algo bem rápido de ler, vocês vão ver que rapidinho, 15 minutinhos vocês vão conseguir ler. Se alguém já tiver lido um desses, pode ler o mesmo, pode escolher outro, enfim, fique à vontade. É só um, tá? Para não dar confusão. E depois disso, depois da leitura, eu quero que vocês façam a seguinte coisa, que vocês escrevam, tá? No máximo 10 linhas, bem curto, um parágrafo, assim, sobre o que é essa história que vocês leram. Tá? É só isso, vocês vão ler, e depois vocês vão escrever, assim, essa história é sobre não sei o que, tá. Do jeito de vocês, não tem uma forma específica, tá? Eu quero que vocês fiquem bem à vontade, bem livres para escrever do jeito que vocês quiserem, mas não precisa ser, não quero que escrevam um texto enorme. Máximo 10 linhas, sucinto, assim, mostrando a interpretação mesmo de vocês, só para a gente usar isso como objeto de discussão aí na terça-feira. Como é que vocês vão me mandar? Por e-mail, tá? Então, lá no grupo, eu também já coloco o e-mail lá, rapidamente vocês acessam o e-mail, e pronto. Questões técnicas, né? Porque vocês vão baixar, ler no computador, no celular, então assim, agora é o momento da gente identificar possíveis dificuldades que vocês possam ter nesse processo. Eu utilizo um programa de leitor de quadrinhos, tá? Que chama Gone Visor, que é legal, que dá para você ler, eu leio no computador. Tem para celular também algo, sabe, equivalente. Então, se vocês tiverem questões quanto a isso, a gente resolve lá no WhatsApp, tá? Tipo, nossa, estou com dificuldade, a gente conversa por lá, a gente resolve, a gente dá um jeito de vocês conseguirem
ver isso. Mas, vamos resolver isso só no WhatsApp, não vamos ficar, assim, problematizando quanto isso aqui agora. Então, é isso, galera. Então, a tarefinha vai ser essa, vocês vão ter o final de semana para ler um quadrinho aí, tranquilamente, e escrever para mim sobre o que é essa história aí que vocês viram, tá certo? E aí, na terça-feira, às 6h30, aqui, horário de Brasília, né? Para quem não está no horário de Brasília, é mais cedo. A gente se encontra de novo, e aí a gente discute um pouco sobre o que vocês leram. Tá certo, galera? Então é isso. Chegamos ao final, pontualmente aí 8 horas. Vamos descansar, sexta-feira, tá? Alguém ficou com alguma dúvida? Agora é o momento, se não, encerramos por hoje. É isso aí, pelo visto está todo mundo certo. Então, vou fazer o grupo lá. Hoje à noite mesmo eu faço isso, já mando as coisinhas direitinho. Qual AP que eu uso? Eu uso... Ele chama Gonvisor. Visor, porque eu estou inventando aqui um jeito de falar isso em inglês. Não sei se é isso, não. Mas se escreve assim, ó. Tá? Peraí, deixa eu mandar aqui para você. Se escreve assim. Mas tem outros, tá? Tem outros também que eu vou, inclusive, disponibilizar. Eu tenho o linkzinho dele para fazer o download também e mando também para quem quiser. Então, gente, muito obrigado. Foi um prazer enorme conhecer todos vocês. Adorei. Estou muito satisfeito de poder passar esse tempo aqui com vocês. Fiquem à vontade mesmo para entrar em contato também lá e perguntar. Eu quero que vocês consigam e de fato, tirem todas as suas dúvidas para aproveitar ao máximo aqui esse tempo. Tá certo, gente? Então, grande beijo, grande abraço aí para todo mundo. Muito boa noite para vocês. Até terça. Valeu.